Meu nome é Dani e estarei lendo o texto de Hildegard Schneider, autora e líder do Ministério World Wide Wings. O tema de hoje é a visão profética de Jacó sobre seus 4 rebanhos de ovelhas. As escrituras sagradas ou hebraicas, incorretamente chamadas no cristianismo de Antigo Testamento, são, como tem sido frequentemente mencionado, o maior e mais detalhado e abrangente livro de profecia que existe. A história bíblica é sempre história profética e, portanto, não é e não pode ser um testamento antigo. O profeta Isaías chegou a formular esta linha de pensamento de que a história bíblica é sempre uma história profética. Recordai-vos dos acontecimentos passados há muito tempo, porque eu sou Iá e não há outro. Sim, somente eu sou Iá, e nada nem ninguém a mim se compara. Desde o princípio anunciei o futuro, desde a antiguidade aquilo que ainda não acontecera. Isaías 46, 9 e 10. A palavra de Iá pode ser interpretada em 4 níveis diferentes: Peshat, Remes, Drash e Zod. Ou, em outras palavras, existem 4 níveis diferentes de significado em sua palavra. O nível Zod aponta para o nível dos segredos ocultos, que muitas vezes também toca no significado profético. Peshat é a explicação literal. Nesse nível, estuda-se o texto simplesmente lendo as narrativas. Remes é a dica sugestiva. O texto aponta para uma verdade mais profunda do que aparenta superficialmente. E Drash, que é a interpretação, que é descobrir o significado analisando as palavras, colocação, por comparação de palavras e formas e também por ocorrências semelhantes em outras passagens bíblicas. Veremos agora a explicação literal, ou seja, o nível Peshat de Gênesis 29, 1. Então Jacó se pôs a caminho e chegou à terra dos filhos do Oriente, a Mesopotâmia. Oriente, Jó 1:3. E sabemos pela história de Jó que ele morava na terra de Zu, que provavelmente recebeu o nome de Zu, filho de Naor, irmão de Abraão. Acredita-se que a terra de Zu estava localizada no sudeste da Palestina, voltada para o deserto da Arábia. Em hebraico, a frase "E Jacó levantou-se e foi para a terra dos filhos do Oriente" é assim: Nasa Yaakov Nasa Regel Yalak Eretz Ben Kedem. Nasa significa elevar, elevar literal e figurativamente, e também significa avançar, olhar para cima, sofrer, suportar, desejar, elogiar, perdoar, seguir em frente, defender, honrar, elevar, casar, glorificar, jurar e rendição e etc. Esta palavra Nasa ocorre 2 vezes, Nasa Yaakov Nasa, e traduzida, Jacó levantou-se. Mas se olharmos para a multiplicidade de significados, tudo realmente se ajusta a Jacó. Ele se levantou, avançou, olhou para cima, sofreu e suportou muitas coisas, também desejou e no final perdoou seu irmão Esaú, se casou e se entregou. Regra é a palavra hebraica para na jornada, e curiosamente a palavra regra vem da raiz da palavra ragal, que entre outras coisas significa caminhar, espiar, dar voltas, mover os pés. E novamente os pés de Jacó estão em jogo. Continuamos lendo. Certo dia, observando ao redor, avistou um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas deitadas por perto. Era nesse poço tapado com uma grande pedra que se costumava dar de beber aos rebanhos. Gênesis 29, 2. Quando deixamos a planície de Peshat e procuramos o significado oculto de algumas palavras hebraicas, descobrimos coisas surpreendentes. A palavra hebraica para serra é Ra'á, e significa ver e ter uma visão. Encontramos a mesma palavra Ra'á novamente em Abraão.
No terceiro dia, Abraão, levantando os olhos, viu de longe o lugar que Elohim havia determinado. Gênesis 22, 4. Então Jacó, na terra do Oriente, teve uma visão, e nesta visão ele viu um poço no campo com 3 rebanhos de ovelhas acampados ao redor dele. E estes 3 rebanhos foram primeiro o rebanho de Lia, Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. O segundo rebanho foi o de Bila, Dan e Naftali, e o terceiro rebanho foi o de Zilpa, Gade e Aser. E naquele campo com o poço, ele viu numa visão no futuro estes 3 rebanhos, e diz: pois deste poço davam de beber aos rebanhos. Assim como os poços eram vitais para fornecer água aos rebanhos de animais naquela época, o seu significado espiritual também é essencial. As fontes falam do poder refrescante e vivificante da palavra de Yah. Eles são um símbolo de renascimento. Então Jacó viu que esses 3 rebanhos familiares, parte do que se tornaria as 10 tribos de Israel, beberiam da fonte da vida. E continua dizendo que a pedra na boca do poço era grande. A palavra hebraica para a abertura é pé, que significa boca. Pé vem da raiz da palavra pa'á, que significa soprar, espalhar como o vento pelos cantos. E o que Jacó vê na abertura? Uma dispersão pelos 4 cantos da terra, onde essas 10 tribos foram realmente espalhadas um dia. Mas na abertura havia uma pedra grande. E em hebraico diz apenas Gadol. A palavra também contém Ben, e a palavra Ben significa filho. Assim, um grande filho repousa na visão das 10 tribos sendo dispersas. A raiz da palavra par é bana, que significa construir, restaurar, estabelecer, perpetuar e ser estabelecida. Uma mulher sem filhos que se torna mãe de uma família através dos filhos de uma concubina. Resumindo novamente, Jacó se levantou, sofreu e suportou muito, casou-se e no final perdoou seu irmão Esaú nesta viagem à terra do Oriente. Lá ele teve uma visão de 3 rebanhos de ovelhas perto de um poço, como uma figura dos filhos das 3 mulheres, Lia, Bila e Zilpa. Com exceção de Judá, estas foram a base para as 10 tribos posteriores, que mais tarde foram espalhadas pelos 4 cantos da terra. Na boca do poço havia uma grande pedra, Gadol, uma imagem de Yeshua, que é o filho de Iá. E como a raiz da palavra par é bana, que significa restaurar, Yeshua será quem restaurará as 10 tribos. Continuamos ouvindo a narrativa. Quando todos os pastores se reuniam ali com seus rebanhos, então rolavam a pedra de sobre a boca do poço e davam água às ovelhas. Em seguida, recolocavam a pedra em seu lugar na boca do poço. Gênesis 29, 3. Ouvimos dizer que a pedra não foi removida da boca do poço até que todos os rebanhos estivessem reunidos. Havia homens ali que disseram a Jacó: e eis justamente sua filha Raquel, que vem com o rebanho. Gênesis 29, 6. Jacó então pediu aos homens que dessem água às ovelhas, mas eles responderam: não podemos fazê-lo antes que se reúnam todos os rebanhos de ovelhas e cabras e que se retire a pedra que tampa a boca do poço. Só então daremos de beber aos animais. Gênesis 29, 8. Enquanto Jacó ainda falava com os homens, conversava ainda com eles quando chegou Raquel com o rebanho do seu pai, pois era pastora. Logo que Jacó viu Raquel, a filha de seu tio Labão, e o rebanho de seu tio Labão, aproximou-se, retirou a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho do seu tio. Gênesis 29, 9 e 10. Agora Jacó vê o 4º rebanho vindo de Raquel, Benjamim e José. Lembramos que os homens disseram que só quando todos os rebanhos estiverem reunidos é que eles rolam a pedra da boca do poço para então dar de beber às ovelhas. Mas Jacó não obedeceu.
Quando viu Raquel, veio e rolou a pedra da boca do poço para dar de beber às ovelhas de Labão. Visto profeticamente, isto significa que, por um lado, os 3 rebanhos, como figura das 10 tribos, já estão reunidos, e depois vem o rebanho de Raquel, Benjamim e José, e Jacó cuida deles separadamente. Benjamim é o único filho nascido em Israel e é membro da casa de Judá. Jacó, mais tarde chamado de Israel, dá de beber ao rebanho de ovelhas de Raquel, representando a casa de Judá, separadamente dos outros 3 rebanhos. Ele não espera até que todos os 4 estejam reunidos. Isso não significa que a casa de Judá precisa de tratamento preliminar antes de poder ser reunida com os outros 3 rebanhos, ou seja, as 10 tribos perdidas? E então, quando todos os 4 rebanhos de ovelhas forem reunidos, eles rolarão a pedra, Ben, o filho, da boca do poço, e todos os 4 serão abundantemente regados. Em última análise, os 4 rebanhos de ovelhas são uma figura das 2 casas, a casa de Israel e a casa de Judá, e a sua união. Os 3 rebanhos de ovelhas devem esperar pelo 4º rebanho de ovelhas, a casa de Judá, antes que o filho seja revelado a todos eles e todos tenham bastante para beber. Por fim, ouvimos o profeta Ezequiel: Eis que vos trarei para o deserto das nações pagãs, e ali, face a face, executarei o meu juízo sobre vós, do mesmo modo como julguei vossos pais e antepassados no deserto do Egito, assim também os julgarei. Palavra de Iá, Elohim soberano. Eis que farei passar sobre os vossos lombos a minha vara de correção. Eu vos disciplinarei e vos farei entrar no vínculo da aliança, e separarei dentre vós os amotinados, desobedientes e que se rebelam contra mim. Eu mesmo os tirarei das terras das suas peregrinações, mas não permitirei que retornem à terra de Israel, a fim de que compreendam que eu sou Iá, o Eterno. Ezequiel 20, 35-38. Sejam todos ricamente abençoados.